O jornalista Fabiano Golgo conversa conosco a partir de agora. E essa conversa se dá por conta de um vídeo que apareceu para mim ontem no meu TikTok, né, do Fabiano, falando sobre Eduardo Borgo, vereador aqui em Bauru, e me chamou a atenção. Chamou a atenção porque estamos falando sobre o mesmo assunto, né? O assunto é comum. E nós estamos aqui já há dias, já por 5 vezes, ouvimos na programação da Auriverde Brasil o hacker Patrick Brito. E aí surgiu a possibilidade de ouvir o Fabiano hoje em função do vídeo, Fabiano, que eu já exibi ao longo da minha jornada aqui na manhã. E quero lhe dizer que estamos na mesma luta, Fabiano, e a tua luta ela é mais antiga que a minha, afinal de contas, você está tratando disso há mais tempo do que eu. Tua vida sob risco, por isso fora do Brasil, com todas as consequências de quem quer a apuração de um fato. Vejo dessa forma. Estou errado? Bom dia, seja bem-vindo, Fabiano. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Isso me lembra agora há pouco, minha mãe me escreveu uma mensagem dizendo cuidado. Eu disse, olha, ela tem uma filha delegada. Então, delegado, jornalista, faz parte o perigo, o risco. E eu estou aqui em Praga, então eu estou mais longe do perigo. É verdade que a coisa é grande. Quando eu me dei conta, e a gente vai chegar a isso ao longo da entrevista, que esse Patrick César da Silva Brito, do qual eu não sou amigo, pelo contrário, que ele me hackeou, ele infernizou minha vida, a mãe dele está me processando, mas eu tenho que defender ele quando eu vejo que ele virou vítima, né, de um esquema muito maior. Ele é apenas uma ferramenta. Mas o principal é quando eu me dei conta que ele guardava a resposta para uma pergunta que nos interessa a todos, que tem a ver com a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro, o que tem a ver com Adélio Bispo, o que tem a ver com quem está por trás, né? Quem é o mandante, se há mandante, há ou não há, enfim. Então, mas isso é para mais adiante na entrevista, porque eu acho que as pessoas, para conseguirem entender como é que eu cheguei a essa conclusão, como é que o Patrick chegou a essa informação, a gente tem que descobrir, né, todo o caminho, todo o contexto. Onde você entra nessa história, Fabiano? Como é? Onde você entra nessa história toda? Como é que você começa a tua relação com essa história? Então, eu conheci o Patrick já em 2018, foi antes da facada, e isso é importante na história toda, foi por junho de 2018. Ele pegou um táxi, estava em Porto Alegre, ele é de Araçatuba, né, São Paulo, mas estava em Porto Alegre, em função de um amigo, e esse taxista estava levando ele até o amigo, e conversa vai, conversa vem, ele disse que estava atrás de um jornalista, porque ele tinha umas informações muito importantes sobre um grupo de professores de universidade iranianos que estariam no Brasil ajudando no desenvolvimento do programa nuclear iraniano, que sofre um embargo, né, dos Estados Unidos. Então eles estariam por aqui fazendo algumas partes do quebra-cabeça desse desenvolvimento. E ele queria passar essas informações, mas como ele não era jornalista, não tinha credibilidade, era o filho de uma funcionária de uma gráfica e neto de uma faxineira, ninguém levava ele a sério. E eu, prontamente, estava visitando Porto Alegre, eu moro em Praga, na República Tcheca, desde 1997. Eu dirigi aqui 5 revistas, revistas como a Veja, Isto É, revista Época, revistas de notícias, e 2 jornais, um jornal aqui na República Tcheca e um jornal no Brasil, o jornal Hora de Santa Catarina, em Florianópolis. Então, eu estava aqui na República Tcheca, mas fui visitar o Brasil, visitar minha mãe em Porto Alegre, quando isso aconteceu. O taxista me ligou, ele me conhecia por causa de uma outra função, o lançamento de um aplicativo tipo Uber, que me chamaram para eu conhecer o aplicativo. Ele estava lá, nós fizemos amizade, ele me levou para casa como taxista, e aí essa foi a conexão, essa foi a ponte. E aí ele me mandou um WhatsApp perguntando se eu queria conhecer esse passageiro que tinha essa história, e eu, como jornalista, óbvio, mesmo que fosse fajuta, eu queria saber. Nós nos encontramos e foi assim que começou a relação. E foi só isso que aconteceu no início. Eu passei essas informações que ele me deu para uns amigos do jornal Clarim, na Argentina, que tem uma expertise específica com relação ao Irã, por causa de uns atentados que aconteceram, né, contra a embaixada israelense anos atrás. Também passei para um especialista que na época trabalhava na Veja, eu até esqueci o nome dele, Coutinho, eu acho que era Leonardo Coutinho, talvez seja o nome dele, e ele era especialista em terrorismo, estava em Washington.
passei essas informações para ele, passei para o Glenn Greenwald, né, do The Intercept. Basicamente, eu cheguei à conclusão de que aquelas informações elas estavam meio que requentadas, tinha alguma coisa de verdade, outras não. Eu, inclusive, falei com dois desses professores iranianos, já não estavam mais no Brasil, um deles estava na Virgínia, nos Estados Unidos, e aí eles basicamente me dissuadiram, dizendo que isso era uma vingança pessoal, que não tinha verdade. Eu fui e confrontei o Patrick, né, disse, olha, não é verdade, eu não posso publicar isso na Europa, nem passar para os meus colegas. Foi aí que surgiu, né, a conexão com essa coisa de Adélio, de Bolsonaro, etc. O Patrick, ele não gostou de eu ter colocado ele na posição de mentiroso. Me deu algo que não era verdadeiro. Então ele quis me provar que ele realmente era um hacker, porque o Glenn Greenwald me disse que ele não é hacker, ele é cracker. A diferença é que ele sabe quebrar a burocracia, fazer algumas falsificaçõezinhas para ter a identidade e entrar nos sistemas. É diferente do que o hacker faz, que é um pouco mais complicado. E eu disse isso para ele, isso feriu os brios dele, quando eu disse que ele era um cracker e não um hacker. Foi aí que ele disse, olha, eu sou tão bom hacker que... E ele tinha 25 anos, então ainda uma mentalidade um pouco, né, imatura, que quer provar até para um estranho, que era eu, que aquela ofensa, aquele insulto não era verdadeiro. Ele disse, eu acabei de ser contratado pelo fulano de tal. O fulano de tal é o tal do político, que está todo mundo querendo saber quem é. Eu sou filho de advogados, irmão de advogados, primo de advogados. Eu sei que eu não posso, só baseado no fato de que eu ouvi do hacker e depois eu verifiquei algumas evidências que apontam para a veracidade do que o hacker fez. E devo lembrar às pessoas que eu não sou repórter há milhões de anos, desde a década de 90. Eu sou editor-chefe. O editor-chefe é uma pessoa que filtra exatamente o repórter que quer aparecer, que vai trazer as notícias, muitas vezes, formatadas para atender aos interesses ideológicos deles. Em vista da rádio pela qual estou falando, eu posso afirmar isso. Eu já tenho vários artigos de opinião que eu publiquei na República Tcheca que me tornaram um pouco de persona não grata na mídia, porque eu falo dos nossos próprios pecados, e eu sempre disse que o editor-chefe é aquele que segura os ímpetos do dono, né, que tem a ver só com fazer dinheiro, e geralmente é de direita, e os ímpetos de esquerda da redação, que geralmente realmente são. Então é aquele que filtra, é aquele que tira o que não é verdade, e é aquele que desconfia do jornalista quando ele traz a notícia. Então eu sou extremamente desconfiado, eu não saio publicando nada sem verificar realmente nas 3 fontes necessárias. Então quando esse nome desse político importante, que me surpreendeu, que ele quisesse pesquisar ou hackear a família Bolsonaro, né, os 3 filhos mais velhos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ainda era somente candidato. E eu posso mostrar aqui, eu tenho essas contas que foram hackeadas, mas também o presidente da época, Michel Temer, foi hackeado, o Gilmar Mendes, né, e ainda o Aécio Neves e a Andréa Neves. Tudo isso ele me mostrou, o hacker, o Patrick César da Silva Brito, para me provar que ele não estava mentindo com relação ao Irã, para ainda me convencer a ir adiante com as informações que ele tinha sobre o Irã. E aí eu fiquei desconfiado um pouco mais adiante quando entrou o Adélio na história. Quando me mostrando o que ele estava fazendo para esse político paulista importante, e aí entra o Adélio, logo depois que aconteceu o atentado, e eu vi que as contas do Adélio eram anteriores ao atentado, eu disse, peraí, como é que uma pessoa está pedindo para hackear o Bolsonaro? Que ligação vai ter essa pessoa com um coitado de Minas Gerais, um pobre, uma pessoa com sinais de esquizofrenia? Eu lidei com 5 esquizofrênicos e não sou médico, não posso dizer, né, mas também que torna ele bastante volúvel a ser influenciado, a nem saber que está trabalhando para alguém. Então tudo isso acendeu aquela minha luz de jornalista, mas como editor-chefe, o cara que filtra, o cara que desconfia, que não sai aceitando qualquer coisa. Então, assim que eu conheci, para eu também não fazer um discurso aqui, não baixar o Ciro Gomes ou o Datena e eu falar o tempo todo do programa, esse foi o início da minha relação com o hacker. Um taxista, ouviu dele que ele tinha uma informação, me contactou, eu encontrei, investiguei, não gostei, acusei ele de ter me dado um material falso, ele quis me provar que não era, sem querer ele revelou quem é que contratou, e eu acabei fazendo, na relação com o hacker, meses depois, a conexão com o Adélio, que me deixou preocupado
que tivesse algum esquema muito mais escabroso do que a mídia, inclusive, cogitou depois do ataque. Te chamam de Fabiano ou te chamam de Golgo? Como você prefere? Tanto faz. Aqui no exterior eles me chamam de Golgo porque é mais curto, é mais fácil, mas Golgo para mim é meu pai. Ah, perfeito. Pode me chamar de Fabiano, que é mais tranquilo no Brasil. Perfeito. Fabiano, exatamente nesse ponto foi que despertou também o nosso interesse em ouvir o Patrick Brito aqui na programação da Auriverde, porque o que o trouxe aqui foi uma situação envolvendo uma questão local, né? O cunhado da prefeita de Bauru o contrata para que ele hackeasse, então, espionasse a vida do vice-prefeito, 9 vereadores e uma jornalista. Só que no meio dessa conversa toda, tratando de Bauru, surge a história do presidente Bolsonaro, ainda na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República, o hackeamento do Jair Bolsonaro, dos 3 filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, e no meio disso tudo o hackeamento antecedendo 6 de setembro de 2018, data do ataque em Juiz de Fora, o hackeamento de Adélio Bispo. Inclusive, esses documentos que você tem e diz ter aí, Fabiano, eu já mostrei aqui. Já mostrei na rádio na última terça-feira. Então, todos estão cientes de que, de fato, nós temos documentos que mostram que Adélio Bispo estava no radar do Patrick Brito, contratado por um político importante aqui de São Paulo. Então, hackeando este cidadão, ele mostra que houve um planejamento para a ação que leva ao 6 de setembro e que poderia levar também a um outro problema se Carlos Bolsonaro estivesse no estande de tiros em São José, na Grande Florianópolis, no momento em que o próprio Adélio ali esteve, né, Fabiano? Exatamente, porque me chamou muita atenção essa questão do Adélio, que é uma pessoa pobre, ter saído de Minas Gerais para ir para Florianópolis e para clube de tiros, que é para quem tem dinheiro, né? E aí eu descobri através do Patrick que havia sido realmente essa a intenção inicial, aparentemente, do Adélio. Essa pessoa que pediu para monitorarem o Adélio estava querendo saber exatamente se o Adélio tinha feito a viagem, né, se o que tinha acontecido naquela viagem, e é aí que me acendeu a luz. Eu digo, por que essa pessoa está querendo saber? Por que ela continua buscando informações sobre o Adélio? Não fazia sentido uma pessoa tão importante. Aí ficou óbvio, quando veio à tona que o Adélio tinha cometido aquele ataque, que tinha sinais de esquizofrenia, eu comecei a juntar as coisas. Tem uma famosa pessoa que foi fotografada com o Adélio naquele dia do ataque, que sumiu, né, do mapa. Aí eu quis buscar se havia alguma conexão também nessas ligações dessa pessoa, desse político, com essa pessoa que estava junto com a Adélio. Tem muita coisa, eu não quero também pular para o final do filme, porque tem muita coisa. Eu acho que o principal é dizer o seguinte: eu venho trazendo essa história há anos. Exato. Desde o início, já desde 1918, logo após o ocorrido, desculpa, Adélio, Fabiano, desculpa, 2018. 2018. Desde 2018, eu venho trazendo, não só eu passei para Glenn Greenwald, de Intercept, passei para o Leandro Demore, que ignorou, passei para a polícia, eu entrei em contato com a polícia, falou várias vezes comigo o Marcelo Furtado da ABIN, que aparentemente, se ele me falou a verdade, já saiu da ABIN, da Polícia Federal, há alguns anos. Então, eu entreguei e eu fiquei esperando que fosse acontecer alguma coisa, porque, afinal de contas, logo depois do atentado, eu já trouxe isso à tona. Eu tentei trazer para a imprensa, eu falei com alguém lá do Fantástico, da Globo, me ignoraram. Eu falei com pessoas do SBT, em volta do Roberto Cabrini, me ignoraram. Ninguém quis acreditar. Eu entendo que, assim como eu sou editor-chefe e não acredito, peço muitas provas para ver se é verdade, que eles também tenham tido dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, meu instinto de jornalista me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque eu arriscaria, já que era uma coisa tão bombástica, descobrir que existe um político importante que estava contratando um hacker para espionar não só um monte de nomes importantes, mas um ninguém que acabou dando uma facada no candidato a presidente. Isso é que não faz sentido. Só que começou a fazer menos sentido para mim ainda, quando mais adiante o Marcelo Furtado me disse que o próprio Ramagem é quem tinha pedido para sentar em cima
desse caso, depois que estava na ABIN, e que o grupo que estava trabalhando nisso, logo depois que ele virou ministro e tal, ele levou esse grupo e que por ali parou, porque eu pressionei muito, eu tenho vários e-mails para provar isso, eu sou do tipo enfesado, de faca na bota, então eu incomodo. E eu ficava até ofendendo o Marcelo Furtado, dizendo vocês estão escondendo alguma coisa, por que não estão investigando? E aí por isso que ele desistia e quebrava o protocolo, e disse, pô, Fabiano, não leva mal, mas não é minha culpa, é que aconteceu isso. E o que ele me disse é isso, que o Ramagem tinha mandado sentar em cima e que aquela equipe que estava trabalhando nisso acabou, inclusive, sendo transferida depois com ele, ele trouxe essa equipe junto com ele. Então, porque também tinha outras coisas, tinha, por exemplo, o Eduardo Bacelar, que é da aeronáutica, do avião presidencial, tem foto dele com o presidente Bolsonaro, esse Eduardo Bacelar é primo da tia do Patrick César da Silva Brito, não é Miss Pig, a Cristina, e aí eu passei isso também, eu digo, olha, tem aqui umas coisas suspeitas com relação a esse Eduardo Bacelar, por que não estão investigando? E aí eu achei que o presidente teria interesse nisso. Então eu estou com um nó na cabeça, porque eu não entendo por que é que não investigaram, por que é que a polícia não dá continuidade a isso. Eu já dei, acho que uns 3 depoimentos, eu já mandei essa documentação para Deus e o mundo, para a imprensa tradicional, establishment, e para a polícia, e todo mundo ignora. Eu até entenderia se eu fosse um João Ninguém batendo numa porta com um bando de informações. Acontece que eu dirigi 5 revistas de notícias na Europa, na República Tcheca. Eu dirigi um jornal brasileiro e um jornal aqui. Eu tenho uma carreira que começa lá nos Estados Unidos. Passei pela CNN e New York Times como estagiário, mas passei pelos maiores, entendeu? Não caí de paraquedas nisso. Não sou uma pessoa aventureira que vá jogar o meu nome numa coisa que não tivesse alicerce, que eu sei que tem razão de ser. E é muito séria. Eu não posso, e provavelmente nunca vai sair da minha boca, o nome desse político. Por quê? Como é que eu vou provar? E eu não quero ser processado, eu já não tenho nada, que sou jornalista, a família só tem dinheiro os advogados, os jornalistas não. Então, aqui sou só eu. Então eu não posso me arriscar isso. E também a questão do perigo de vida, isso eu não me importo. Eu não acho que vai acontecer, não acho que ninguém vai atravessar o oceano para me matar na República Tcheca. Isso não existe, e nem a questão de matar. Né? Mas a questão é, esse político ele é influente, ele é conhecido, todo mundo sabe quem ele é no Brasil, ele tem um papel fundamental em vários tipos de governos, digamos assim, né? Para não ficarem pensando direita, esquerda, vamos pensar mais para o centro, mas eu não posso chegar e simplesmente revelar isso. O que eu posso é continuar a dar as evidências. Eu entendo perfeitamente, Fabiano, e respeito a tua posição e certamente farei o mesmo. Porque tudo leva a crer que faltava uma peça nesse quebra-cabeça e que a gente tem agora essa peça, né? Em função dessa descrição, por mais sutil que seja, né, que você traz para a nossa audiência. Agora, Fabiano, imagino eu, né, você tentando disparar, né, a justiça, a polícia, a ABIN, a imprensa e não encontrando resposta. O que passa pela tua cabeça nesse momento? Poxa, de fato, esse nome pode ser, né, de quem o contrata o hacker Patrick Brito, né? De fato pode ser este o nome que liga a Adélio, porque quando a gente tem esse tipo de reação, o silêncio, eu posso entender que ela vem recheada de medo, pode vir recheada de decisões que são tomadas com portas fechadas. Tá, tudo bem, e agora? Chegamos no cara. Vai divulgar ou não vai? Vamos comprar essa discussão ou não vamos? A justiça. Peraí, mas esse cidadão, ele comanda, tem força no Estado, tem força em Brasília? Como é que é? Qual foi tua reação a perceber o silêncio? O que você concluiu, Fabiano? É bastante frustrante, mas eu, na verdade, me dei conta de por que é tão importante o jornalismo. Porque quando as instituições falham, né, quando a polícia, quando os políticos do momento que têm poder e quando a mídia tradicional resolvem ignorar alguma coisa, é por isso que é bom que tenham jornalistas de vocação.
Jornalista de vocação é aquele que não se importa com o que o dono quer. Eu perdi 5 empregos, eu tenho orgulho de estar na Wikipédia tcheca, sendo citado como aquele que em todos os veículos que eu dirigi subiram as vendas e foram bastante criativos. Lá está escrito como o seu diretor, mas saiu batendo as portas de todos eles. É assim que terminou a descrição. Esse batendo as portas é porque em cada um desses veículos chegou um momento que ou o departamento comercial ou o dono queriam que eu fizesse alguma coisa que não é jornalismo. E eu disse, eu não faço. E todos os editores-chefe acabam fazendo porque não querem perder o luxo, o dinheiro, a posição, o poder. Eu me arrisquei e perdi e me dei mal. Mas eu não consigo, porque para mim é uma vocação. Eu decidi, é uma coisa daquelas coisas de filme, eu tinha 10 anos, eu decidi que eu ia ser jornalista, eu nunca mais larguei isso, eu poderia e deveria ter sido advogado como toda a minha família, e estaria me dando bem, mas é algo que eu não consigo, está dentro de mim. Então, tem gente que desconfia, acha que isso é papo, eu não sou político, não sou candidato a nada, então não ganho nada dizendo isso. Mas, e só perdi na vida. Então eu fiquei, ao mesmo tempo que frustrado, eu fiquei me sentindo como justificado. Né? Essa minha luta de ser um jornalista que vai atrás da verdade vale a pena, porque agora eu estou aqui. Demorou anos, mas essa história agora vai estourar, porque finalmente estão querendo ouvir o que aconteceu. Então, eu fiquei frustrado, mas ao mesmo tempo eu sabia que com o tempo isso ia acabar tendo relevância e que eu não iria ter me arrependido de ter ido à frente com isso. Então, eu acho que a gente chegou agora na hora certa, tem que se descobrir que, em primeiro lugar, essas pessoas que ficam dizendo, lá no meu TikTok, teve um monte de gente dizendo, que facada, é faqueada, é fake. Que coisa mais ridícula isso, pessoas que não sabem, que não sangrou, não sabem que... Dão um Google e vão descobrir que, não, que é um absurdo, é uma bobagem criar esse tipo de teoria da conspiração. Mas com essa informação que eu tenho, eu sei que não pode ter sido uma coincidência dos céus que esse Adélio estivesse lá e que a facada realmente tenha acontecido. Fabiano... O problema é a... Diga. Não, pois não, pois não. Não. Pode falar. Não, é porque você citou o Adélio, tem um Adailton no chat dizendo que tem a ver o Adélio ser pobre. É simples. Ele viajou para Florianópolis, ele viajou para Juiz de Fora, ele teve o amparo de advogados que custaria uma fábula. Não é isso, Fabiano? Exatamente, essa questão, como é que ele faria, além dos problemas mentais que ele aparentemente tem, como é que ele teria essa organização toda? Como é que ele saberia que o Carlos Bolsonaro pratica tiro em um determinado clube de tiros? Possível se ele fosse um jornalista, ele até descobriria um policial ou uma pessoa com porque olha para a cara do Adélio. Vamos ser sinceros, dá para ver que ele é um cara muito simples mentalmente. Se não tem problemas mentais, no mínimo é um iletrado. Então, para ele sozinho fazer todo esse plano, é difícil. Então, a pobreza do Adélio não é uma ofensa. A pobreza do Adélio é um indício de que ele não teria como ter planejado tudo isso sozinho e que tem algum patrocinador por trás. E é muito fácil descobrir esse patrocinador. Eu não consigo acreditar que a Polícia Federal brasileira não tenha os instrumentos para fazer rapidamente essa ligação. Agora, Fabiano, ao mesmo tempo, entendo eu, conhecendo um pouco do presidente Bolsonaro, que ele seja aquele que mais... anseia de fato, deseja de fato a solução disso. Porque viver com essa dúvida, por mais que talvez até já saiba, né, de qual é a resposta, mas que encontre justiça, né, encontre o caminho de fato, né, para punir alguém diante de toda a história que a gente está trazendo aqui agora. Entendo eu que Bolsonaro e sua família, partindo do presidente, eles estão esperando por isso. Da mesma forma como você esperou até aqui, entendo que a família também esteja esperando por isso. Porque é a justiça sendo feita, é a verdade sendo contada, e muito provavelmente isso traga um impacto político no Brasil e a gente passe a entender o silêncio de tantos. Porque quando a gente fala da contratação de um hacker, por exemplo, aqui em Bauru, Fabiano, vou trazer de novo aqui para o meu quintal. Quando a gente fala de Bauru, o objetivo da contratação do Patrick era encontrar podres, né? Encontrar situações que poderiam ser usadas para chantagear vice-prefeito, vereadores e um jornalista. Então, quando se usa dessa prática, a gente já entende qual é o objetivo.
e a gente pode passar a entender também o silêncio de tantos, não é, Fabiano? É verdade. O silêncio pode ter a ver com o fato de que essa figura política, ela tem tentáculos, é como um polvo, ela circula bem por todos os lados. E eu até suspeito que o presidente Jair Bolsonaro, ao ter mais ou menos se dado conta de que poderia ser essa pessoa, se ele deu uma olhada nessas provas todas, também deve ter feito a conexão, de fato eu não vi ele tendo, digamos, grandes relações, manteve uma certa desconfiança nas relações com essa pessoa. Eu já estou até dando uma dica aqui, mais ou menos, né? Mas, de fato, eu vi que o Bolsonaro, a partir dali, não deu confiança, digamos assim, para esse jogador da política brasileira que tem uma peça fundamental, tem um território fundamental, tem uma certa força que muita gente acaba precisando dele para o tilt da balança ir para um lado ou para o outro. Agora, Fabiano... Agora... Um detalhe só, porque a gente falou aqui do Carlos Bolsonaro e, de fato, me veio à tona o seguinte, que a gente não falou aqui. Tudo bem, foi feito o atentado mais adiante contra o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Mas a ida de Adélio Bispo ao clube de tiro foi meses antes, porque ele queria, pelo que eu entendi das conversas com o Patrick, ele queria praticar o atentado no Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo. Por quê? Porque é quem é corresponsável pela eleição do presidente Bolsonaro com a tática das redes sociais, né? Ele sempre foi reconhecido como um dos principais estrategistas do presidente, do pai dele. Então, essa pessoa não estava tentando eliminar o estrategista para não permitir que o presidente Bolsonaro chegasse à presidência? E ao mesmo tempo, é o que fica. E ao mesmo tempo um recado para um pai, né? Imagina o filho eliminado. Exato. Num recado para quem estava disputando uma eleição. Tem também esse ponto, né, Fabiano? Porque o presidente Bolsonaro ficaria até, da maneira como ele tem essa relação tão próxima com os filhos, ele ficaria destruído. E isso prejudicaria a própria campanha presidencial dele. Então, além de tirar o estrategista, esse jogador político estaria tirando o próprio candidato Jair Bolsonaro da disputa. Então, quem sabe esse jogador político estava querendo outro político de direita para ser o principal, o predileto. Agora, e tem outra participação aqui, e eu estou filtrando todas elas até para que a gente ganhe em tempo e possa te ouvir cada vez mais aqui. O Marcos Rodrigo da Silva Alves diz, olha, se não tem prova, isso pode não estar passando de uma conversa fiada. Marcos, eu já saio em defesa do Fabiano dizendo a você o seguinte, as provas existem, as provas já foram oferecidas, o Fabiano, inclusive, já depôs, já fez a sua parte. O problema é que decidiram não avançar diante de todo o material oferecido. Não é, Fabiano? Porque tem uma coisa assim no Brasil. Quando a pessoa é muito poderosa, aí as provas têm que ser da seguinte maneira. Eu vou usar um exemplo conhecido. Há pouco tempo atrás, teve aquele americano, dono de uma galeria de arte, que foi assassinado por um cubano contratado pelo ex-marido do americano. Coisa de novela mexicana, né, no Rio de Janeiro. Ou em São Paulo, não lembro agora. Acho que foi no Rio. Mas o que acontece? Então, no Rio. Então, o que a gente tem? A gente tem as imagens do cubano no carro, esperando. A gente tem as imagens do cubano entrando na casa do galerista, mas a gente não tem as imagens dele matando. Para os mortais, basta essa coisa de mostrar que o cubano era amigo do ex-marido, que há comunicação pelo WhatsApp, que ele ficou esperando, que ele entrou na casa, que depois que ele saiu na casa, o homem estava morto. Mas quando a pessoa é muito poderosa, não é suficiente. Tinha que ter uma câmera dentro da casa mostrando a morte. E, mesmo assim, não é suficiente, porque, dependendo de onde se chegar no Supremo Tribunal Federal, nas mãos de quem chegar, aí pronto, aquela câmera pode ser mentirosa. Então, o que acontece é isso, é que há mais do que evidências dessa conexão, porque, como eu digo, o que é o equivalente a essas imagens da câmera mostrando o cubano dentro do carro por 4 horas e meia esperando e depois ele entrando na casa? O equivalente a isso é que uma pessoa poderosa contratou um hacker para hackear o presidente Bolsonaro e os filhos dele, os 3 primeiros filhos dele, e essa mesma pessoa pediu também para hackear o Adélio Bispo. Não faz sentido, não fecha. Quem é Adélio Bispo? Era um ninguém
uma pessoa, um coitado de Minas Gerais. Então, um todo-poderoso de São Paulo vai hackear um coitado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, o presidente da República, na época, Michel Temer, né, o Gilmar Mendes, etc, etc. É que esse é o nível de evidência. É o suficiente quando a pessoa é tão poderosa assim? Ao mesmo tempo, Fabiano, e aí, se sugerir campo da teoria da conspiração, eu paro por aqui. Mas é importante a gente lembrar da mudança repentina, uns 180 graus, de muitos ao longo da sua jornada. Então, por exemplo, nós tínhamos alguém que era lavajatista, como a gente diz aqui, pró-Lava Jato. E num determinado momento, deixa de ser, passa a atacar e assume o compromisso de desmontar nitidamente a operação que colocou no Brasil corruptos na cadeia. Quando a gente... Verdade. Certo? Então, quando a gente tem Exatamente. essa mudança abrupta, essa mudança radical de posição, a gente pode... Eu repito, Fabiano, me perdoe se eu estiver no campo da teoria da conspiração, me perdoe. Não. Mas me leva a crer que algo passa a acontecer. E aí você me diz de outros hackeados, né, pelo Patrick Brito, e que contratado foi para hackear personalidades. Imaginar que eu contrato para hackear Michel Temer, eu contrato para hackear Gilmar Mendes, aí presidente Bolsonaro, filhos, e Adélio Bispo? O Adélio é um peixe fora da água total aí, não é? Mas só voltando aos demais, já citados aqui, quando a gente percebe, dentre esses, mudança de comportamento e posicionamento, a gente passa a poder, mesmo que no campo da teoria da conspiração, imaginar o que acontece. Será que hackeado foi? Conteúdo inadequado, impróprio foi encontrado? O que será que acontece? Para alguém mudar de posicionamento com tanta brevidade, né, e sem nenhum medo, aparentemente de uma maneira destemida. Não sei se eu estou divagando já, Fabiano, mas é que a gente vai tentando juntar peças e a gente vai encontrando respaldo no que você traz. Até às vezes eu acho que tem um pouco a ver como aquela coisa do livro da Agatha Christie, do Expresso Oriente, onde todos mataram, desculpe quem não leu, né? Todos deram uma facada no coitado do morto, então ninguém entrega um ao outro, porque são todos culpados. Então o que acontece é o seguinte, talvez esteja tanta gente hackeando tantas outras pessoas que todo mundo fica quietinho porque também foi hackeado. Mas de fato houve uma série de mudanças, viradas de casaca na política brasileira que foram notórias, e estranhas e inesperadas. Então não se sabe se não são fruto exatamente desse tipo de ação de bastidores, de hackeamento que deve estar acontecendo entre muitos políticos. A questão da Lava Jato, aliás, é um ótimo exemplo. No jornalismo também, né, Fabiano? Teve mudança de sim. casaca aí inacreditável, né? No jornalismo teve muita coisa, muita gente virou de casaca por oportunismo, óbvio, né? Mas eu fiquei desconfiado, até uma coisa que ninguém fala, que é o Glenn Greenwald. Porque o Glenn Greenwald, ele teve uma mudança, mas até no caso dele foi uma mudança de esquerda para direita, mas foi... a morte do David Miranda, o marido dele, eu achei muito estranha, muito à la Kremlin. O cara está fazendo, jovem, bastante saudável visualmente, está fazendo campanha, do nada tem uma coisa gástrica extremamente séria, ao ponto não só de parar no hospital, mas em coma. E por meses passa nessa situação e morre. E se pouco fala nele, né, não tem homenagens, não aparece com os filhos, não sei o que mais, e ao mesmo tempo o Glenn Greenwald mudou completamente de posição. E é como eu digo, eu não tenho, as pessoas, eu sei que alguém perguntou aí, né, que se eu era de esquerda, se eu era de direita, o pessoal fica puto, porque vai lá no meu TikTok, aí vê eu gritando contra o Lula por causa dessa coisa da Venezuela, mas aí vê eu falando alguma coisa de extrema direita, e aí fica perdido, porque não entende que eu me vejo como jornalista, como um árbitro de futebol. Eu até posso ter meu time, mas dentro de campo eu tenho que ser neutro. Então todas as minhas revistas e jornais nunca botaram nitidamente qual é a minha opinião, porque a minha opinião também varia. Eu não tenho ideologia, eu sou prático, eu sou contra o que está errado. Então, e corrupção é corrupção. Então alguém querer vir me dizer que o Lula não era dono do sítio quando tinha a cueca dele dentro de gaveta com inicial, os pedalinhos com o nome dos netos dele, né,
depois lá o triplex, a dona Marisa Letícia fazendo medida de cozinha para um apartamento que não é dela. Então eu tenho que ser a velhinha de Taubaté para acreditar nisso. O que não significa que eu também não possa dizer sobre o Bolsonaro meia dúzia de coisas, mas não vou aqui incitar a audiência. O que eu estou dizendo é que, de fato, eu não tenho... A minha posição eu sou do contra. Agora... Eu não estou aqui para bater palma para ninguém. Então, eu também fico... Até nessa questão do hacker, é importante ressaltar que eu não sou amigo dele, ele me hackeou, nós tivemos 3 brigas, 3 fases, onde aí eu voltei a me dar com ele, até porque aí eu tive interesse em continuar a descobrir essas coisas, então fiz de conta que era amigo dele para conseguir as informações. Ele me aprontou várias vezes, só que agora, depois que ele foi preso, depois que veio à tona essa coisa da Operação Raio-X de Araçatuba, depois que eu fui contactado por um jornalista chamado Lázaro, e eu fiquei brabo com ele porque ele não estava publicando as coisas que eu estava mandando, eu comecei a ficar desconfiado, depois que eu descobri quem era o Cotait, o tal de delegado Cotait de Araçatuba, investiguei, vi todas as acusações, morte, coisas horríveis, coisas assim de seriado americano. Aí eu comecei a ver que esse Patrick, no fundo, era uma vítima. Então, até em função de eu ter essa função de árbitro, ou seja, mesmo eu tendo uma posição, ou seja, eu não gosto dele, eu tenho que defendê-lo porque ele está sendo vítima de um esquema maior. É como prender o balãozinho que está vendendo ali um quadradinho de maconha na esquina e o traficante está lá no condomínio de luxo. Não é certo isso, e é por isso que eu estou combatendo. Esse Patrick César da Silva Brito, que aí como é que é o nome do secretário de Segurança aí de São Paulo, que teve aí o Renite, como é? O Derrite. O Derrite tentou desacreditar ele, porque é uma pessoa que está presa, que foi condenada pelo Ministério Público. Ora, o presidente Bolsonaro foi condenado pelo Ministério Público também, o Alan dos Santos também está foragido. Quer dizer, não é por isso que a gente vai tirar a credibilidade da pessoa que está foragida ou que está condenada pelo Ministério Público. O Patrick César da Silva Brito deve ter os seus pecados, inclusive cometeu vários deles contra mim, né, me tirando meu Facebook, meu e-mail, mandando coisas íntimas minhas para meus familiares. Mesmo assim, eu comecei a ver que ele virou um bode expiatório que está pagando por algo que quem a gente tem que ir atrás é de quem contratou. Nessa questão de Araçatuba, tem que ir atrás desse delegado Cotait, que é quem está por trás, quem contratou, e não do aviãozinho, né? Como a questão lá da morte da Marielle Franco, quem é o mais importante, é o Rony Lessa, ou quem quer que tenha mandado o Brazão, ou sei lá quem foi. O importante são os dois, é claro, mas quem mandou tem que ter uma pena maior, porque a ideia foi dele. O outro está fazendo isso por dinheiro, porque o Patrick é um coitado. Quando eu vi a vida dele, ele é filho, entre aspas, bastardo, porque a mãe dele teve filho com o primo, aí a família toda se virou contra eles, então ele foi criado sendo maltratado pelo tio, um tal de Vaguinho, que tem desmanche de caminhão em Araçatuba, e aí o Patrick começou a ser hacker. Eu achei até uma coisa poética isso que aconteceu. Ele tinha 8 anos de idade, ele assistia o programa Bom Dia e Companhia no SBT de desenhos animados. Chegava o tio dele, Vaguinho, na hora do almoço e queria trocar para o jogo aberto na Bandeirantes para assistir o futebol. E ele era tratado feito lixo, não interessa o que a criança quer. Ele conseguiu desmontar o controle remoto e fez lá uma ponte que toda vez que apertava na Bandeirantes caía de volta no SBT. Então, se foi o primeiro ato dele. Esse primeiro ato foi um ato de defesa de uma pessoa que estava sendo discriminada a vida inteira por algo que ele não fez, que é ser filho do tio. Então, ali que começou essa habilidade dele. E aí depois eu fui vendo o que aconteceu ao longo do tempo, e quando eu vejo que ele foi contratado por esses grandalhões, como esse político, que tem a ver com Adélio, e depois, lá em Araçatuba, com esse delegado, que tem a ver com essa Operação Raio-X, e é ele quem foi preso, e os dois estão ricos e poderosos, enquanto ele está pobre na Sérvia, aí é esse meu espírito de jornalista de Joana d'Arc, que mesmo eu não gostando dele, eu não achando certo um hacker ser hacker, eu tenho que defender o cara, porque aqui ele está de vítima. Tem uma outra participação, a Marlete Bueno, dizendo que eu estou fazendo campanha contra o Ramagem. Eu acho que tem que ficar bem claro aqui o que o Fabiano traz como informação. Ramagem na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, recebeu a informação, tem e-mail trocado inclusive, o Fabiano tem e-mail, dizendo o seguinte: olha, tem essa informação, por que não apurar? Por que não investigar? Por que não trazer a resposta? Porque se o presidente Bolsonaro não tivesse vencido as eleições em 2018, entendo eu
que muito dificilmente encontraríamos campo fértil, solo fértil, para a apuração desse crime. Agora, com a vitória do presidente Bolsonaro, com Bolsonaro comandando órgãos como a ABIN, né, comandando órgãos como a Polícia Federal, na batuta do ministro da Justiça, enfim, diante de tudo que tinha nas mãos o presidente Bolsonaro, me explica como a gente não conseguiu solucionar esse crime. Então, não é uma campanha contra o Ramagem, mas é importante dizer que teve a oportunidade de apurar e não apurou, né, Fabiano? Exatamente. Eu estou tentando virar a câmera aqui de volta, desculpe que eu estava tentando mostrar os e-mails aqui para a ABIN, ó, Marcelo Furtado, ABIN. Eu só estou agora... aqui, vou conseguir botar de volta a câmera para mim. Pode estar um pouquinho. Erro técnico. Vamos ver se eu consigo agora. Não estou conseguindo. Quem sabe que eu virar assim? Vocês estão me vendo? Sim, sim. Eu é que não estou vendo vocês agora, que eu virei aqui, porque eu não consegui trocar. Mas, enfim, eu estava mostrando que eu tenho uma quantidade enorme de e-mails que eu mandei para o Marcelo Furtado da ABIN. Essa questão do Ramagem, ninguém está dizendo que o Ramagem sentou em cima por motivos espúrios. É que tem ramificações políticas. Esse nome, provavelmente o presidente Jair Bolsonaro decidiu que seria melhor não mexer nesse vespeiro. Tipo, é bom saber, sei com quem estou lidando, mas não temos provas também, que são evidências. O escândalo seria muito grande, tiraria a atenção daquele início de governo, e poderia acabar... Enfim, eu acho que talvez tenha sido uma questão de tatização, de tática política, né? Não sei, não estou, portanto, dizendo que o Ramagem fez isso por algum motivo corrupto ou algo do tipo. Nessa questão toda, é muito difícil entender por que tanto a mídia, mas principalmente as polícias, estão sentando em cima, a não ser em cima do fato de que esse nome é grande, é importante, e talvez não queiram mexer nesse vespeiro para não ter consequências políticas. E dessa forma, vejo eu, Fabiano, que nós precisamos agora, mais uma vez, nos colocar à disposição e dizer o seguinte: a gente tem como contribuir. Tem alguém disposto a ouvir? Você tem esperança que isso de fato aconteça, Fabiano? Estou achando cada vez mais difícil. Ninguém está querendo abrir essa caixa de Pandora. Mas deveriam, é uma obrigação que a gente tem com a história do Brasil. A tentativa de assassinato do ex-presidente Jair Bolsonaro é algo importantíssimo de ser revelado quem é que estava por trás. É basicamente tão importante quanto a questão da Marielle. Se criou em função da morte da Marielle todo um movimento. E tem que haver um movimento também com relação a essa tentativa de assassinato de um candidato a presidente em um país democrático. Isso é uma coisa que é muito séria. E por isso que eu fico frustrado que até agora... Eu acho que deveria haver uma CPI em cima disso. Se fizer uma CPI com aquele outro hacker, que é um coitado, que é de Araraquara, as pessoas estão achando que é o mesmo. Né? Nós temos dois hackers diferentes, um é de Araçatuba, o outro é de Araraquara. Mas aquele da Lava Jato, Vaza Jato, o cara virou casaca, uma hora ele está de um lado, outra hora ele está do outro. Aquilo lá criou uma CPI. Tem que criar uma CPI em função desse hackeamento, porque ele é muito mais importante.